muito bom dia, seja todo mundo bem-vindo a mais uma live do Investidor Digital 1212. Mudou o áudio para o fonezinho de ouvido, tá todo mundo online, seja bem-vindo. Vanessa, seja bem-vinda, muito obrigado por compartilhar e participar conosco aqui, mais uma live. O que a gente vai falar hoje? Vamos embora. Todos os dias aqui, só lembrando, nós falamos sobre como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos de forma financeiramente responsável. E o tema de hoje é por que não precisa ser muito rico para investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. Esse é o tema do nosso encontro de hoje, que nós vamos aqui discutir. Então, também gosto sempre de deixar todo mundo na mesma página. Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Nós somos uma comunidade de microinvestidores capaz de negociar apartamentos por volume e, por isso, nós conseguimos condições que você não consegue se você for sozinho na incorporadora para investir em 1 ou 2 apartamentos. Então, nós conseguimos formas de pagamento diferenciadas, bônus e garantias que realmente são únicos no mercado. E é por isso que vale muito, muito a pena ficar sempre antenado aqui na nossa comunidade, carinhosamente chamada de comunidade dos romanos, que são aqueles que já... Os romanos são diferentes dos gladiadores. Os gladiadores são pessoas que estão lutando por sua liberdade financeira. Estão aí afiando a espada, se preparando para a guerra, levantando de manhã e fazendo o que sabe fazer de melhor. Já os romanos são aqueles que já plantaram a semente da sua liberdade financeira, aqueles que já estão aí podendo vislumbrar um futuro diferente porque deram o primeiro passo. Então, todo mundo aqui é muito bem-vindo. Já coloca nos comentários se você é investidor, baby, cheirando a leite, nunca fez nenhum investimento imobiliário antes. Quero já te avisar que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, se for esse o seu caso. Ou se você não, já investiu, já invisto em apartamentos, já entendo um pouco da área, comente nos comentários. Fale para mim quem é você, para que a gente possa ajudá-lo, ajudá-la a dar esse importante passo rumo à sua liberdade financeira. Sem mais delongas, Inácio, simbora falar do nosso tema de hoje. Beleza, o nosso tema de hoje é por que não precisa ser rico, milionário, magnata para investir em apartamentos e fazer com que eles paguem sozinhos. A gente falava aqui que um apartamento, nós aqui entendemos que um apartamento começa a pagar sozinho quando o aluguel é maior que a parcela do financiamento, correto? Ou seja, é insuficiente que você consiga investir em uma propriedade. Você, além de conseguir investir, tem que entender como mexer com aquelas variáveis para fazer com que, para conquistar que o aluguel seja maior que a parcela do financiamento. Isso pode acontecer a partir do tempo zero ou pode demorar um pouquinho até chegar lá e você vai ter que continuar mexendo nessas variáveis. Cada caso é individual, cada um com suas possibilidades. Mas o fato é que tem várias pessoas, especialmente investidores novatos, que ficam só curiosos, né? Nossa, como será esse negócio de investir em apartamentos? Que acreditam que para conseguir comprar um apartamento para investimento, precisa ser muito rico. Olha, inclusive eu, quando entrei no mercado imobiliário, Vanessa, acreditava também. Vou explicar. No ano 2017, logo que o banco fizesse um resgate, porque eu tinha investido em um apartamento lá atrás, em 2004, e ele tinha se quase triplicado do valor dele, e eu não tinha nem sabia que tinha acontecido isso. Daí o banco me liga, me diz, nossa, não, aquele apartamento que tu investiu lá em 2005, agora já não vale mais 400 mil, agora esse apartamento vale 1,2 milhão de reais. Eu falei, como é que é? Que coisa maluca. E foi assim que eu entrei no mercado imobiliário, Vanessa. Daí descobri, dentro do mundo do mercado imobiliário, um nicho dos investidores. E eu, Inácio Coales, achou que aquele nicho eram pessoas de 45, 55, 60 anos, ricas, com dinheiro sobrando, sem saber o que fazer,
para conseguir comprar um apartamento, porque o apartamento é seguro, é estável, todo mundo sabe que é bom negócio, não precisa ser físico nuclear nem astronauta para conseguir investir, tipo assim, é uma coisa simples, simples e segura. É tudo que eu quero para meu futuro. E eu acreditava que era só pessoas entre 45 e 55, 60 anos, 70 anos, já meio que com a vida resolvida. Gente rica Ia mesmo, poder entendeu? investir. Com dinheiro. Estava olhando aqui, inclusive, antes de entrar na live, a gente bateu um papo sobre a definição de riqueza, adinerado. E aqui diz no Google, ser rico é ganhar muito dinheiro e possuir muitas coisas. Mas também tem alto custo de vida, uma série de gastos, despesas, né? Fazem que esse capital seja menos sustentável. Assim que define unicamente pelos ingressos do status é errado. Ou seja, quanto mais ganha você, mais você gasta também. Então, portanto, a riqueza não está só relacionada a quanto você ganha. E isso nos levou com a Vanessa a chegar em uma outra conclusão do que é que significa ser rico. E é o que vai você entender o que significa ser rico aqui para nossa comunidade que está pensando em como é que essa galera vai poder investir. Como é que você pode investir se você não é aquela pessoa que ganha muito e que gasta muito também. Mas você é um trabalhador comum, tem aí seu trabalho, sei lá, se às vezes você é médico ou enfermeira, talvez você seja engenheiro, arquiteto, ou empresário, ou trabalha como CLT em alguma empresa. Então, vamos definir riqueza do nosso ponto de vista. Isso daqui é o primeiro passo. O que é ser rico para a gente? É um pouco diferente Na do Google. minha... É um pouquinho diferente. É diferente, mas tem a ver, porque o Google define que rico não é só uma pessoa que ganha muito, porque quando tu ganha muito, gasta muito também. Despesas altas. Então, para mim, para nós aqui, a gente meio que chegou na conclusão que o que te faz rico não é quanto tu ganha, nem quanto tu gasta. O que te faz rico é a combinação de gastar menos do que você ganha. E, portanto, se você ganha 10 mil reais e gastar bem menos do que você ganha, você tem uma alta capacidade, uma diferença alta entre despesas e ingressos. Isso é o que te faz rico. Se você adiciona o componente do tempo no meio dessa equação ali, com o tempo você vai efetivamente virar uma pessoa que tem muito patrimônio, riqueza. Tá? Obviamente tem aqueles mais esotéricos, que nem minha mulher, que é rico, uma pessoa que tem tempo, que faz o que ela quer. Tá, beleza. Eu não que estou em contra disso, mas para nós aqui, em Brokers Digitais, para conseguir investir em apartamentos e fazer com que ele se paguem sozinhos, e você virar rico com isso, o que vai te fazer rico é a tua capacidade de gastar menos, ter menos despesas do que ingressos. Você tem um salário X, gasta menos do que você ganha, é isso, essa capacidade que te faz rico. Beleza? Tá. Não, beleza. Agora tem um detalhe aí, Inácio, que eu tenho certeza que vai ter gente que vai querer saber isso aqui. Então, suponhamos que eu gasto menos do que eu ganho. Beleza. Mas esse menos que eu gasto, essa diferença entre o que eu ganho e o que eu gasto, ela ainda assim não é suficiente para pagar as parcelas da entrada de um apartamento. Não sei se você quer responder isso agora ou daqui a pouco, mas o fato é que faz sentido essa parada. Pô, ser rico para a gente aqui é você entender que a riqueza o poder de riqueza está em gastar menos do que você ganha, para você começar a investir em apartamento. Mas eu estou no meu limite, eu não consigo nem ganhar mais com o que eu estou fazendo agora e nem gastar menos por conta, sei lá, da vida mesmo. Aí como que a gente encaixaria esse conceito de riqueza dentro de um cenário como esse? Do momento que a gente entende que o que me faz rico é gastar menos do que eu ganhar, ter menos despesa do que ingressos, daí vem a diferença. Beleza. Quando eu consigo
começar a ter essa diferença, também conhecida como a capacidade de poupança ou pagamento, a seguinte pergunta é: o que eu faço com isso? Porque, como você disse, tem pessoas que têm a capacidade de gerar uma grande diferença entre poupança, entre ingressos e despesa. Portanto, tem grande capacidade de poupança. Ou pagamento, que não é exatamente a mesma coisa, são bem parecidas, mas fica com aquela diferença. Beleza, consegui. E agora? O que eu faço? Então, as alternativas que você tem para uma... Assim, ó, o raciocínio é, beleza, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. Tenho despesas. Então, as minhas despesas, quanto mais baixas possível, melhor. Então, quanto mais ganhar, mais diferença vou ter entre despesas e ingressos. Isso me deixa uma capacidade de poupança ou pagamento maior. Do momento que eu tenho essa capacidade, eu trabalho para gerar dinheiro, para gerar riqueza, definindo a riqueza como essa diferença. Agora a pergunta é, o que eu faço com isso? E vem várias alternativas no mercado. Esse dinheiro eu boto, faço investimento. Como que eu faço esse dinheiro trabalhar para mim? Eu trabalho para gerar dinheiro. Agora, o segundo passo é como faço que o dinheiro trabalhe para mim? Tem várias opções, tá? A primeira que todo mundo pensa é, nossa, vou botar em algum tipo de investimento, portfólio acionário, comprar ações, investir no mercado de ações. Só que o problema do mercado de ações, criptomoedas, etc., é super volátil. Tem muita volatilidade. No final de semana, eu estava olhando um programa justamente de investimento imobiliário, de investimento acionário, onde que uma grande comunidade de microinvestidores, que nem nós, começaram a especular para com uma ação, uma ação de uma empresa que estava falida e tinha grandes fundos com posições curtas. Uma posição curta no mundo acionário é quando você faz uma aposta que essa empresa vai cair, vai falir, que ela não vale o que ela diz que vale, que vai quebrar, vai falir. Aí você ganha dinheiro quando a outra empresa quebra, entendeu? Isso é uma posição curta no mundo acionário. Daí começou a rodar um negócio que todo mundo achava que ia crescer. Daí os micros investidores precisam meio que na bolha, uma burbuja. Você fala assim, burbuja? Burbuja não sei o que é Não, burbuja, mas... uma bolha, Uma sei bolha, lá, fizeram uma bolha de investidores. Tipo, uma bolha todo de mundo se investidores juntou. que todo mundo se juntou e apostou pelo valor de uma ação. E, gente, você não está entendendo, uma ação que custava $6, passou a custar $580. É uma coisa surreal, em um período de 8 meses. Só especulativo. Depois desceu para, sei lá, $15 ou $30. E nessa parada toda, nessa jogada toda, tem muita especulatividade, muita especulação, muito risco, é o que eu estou querendo falar. E por isso que muita gente não gosta, muito risco, muito arriscado. E é por isso que as pessoas não gostam disso. Ou seja, nossa, demorei um tempão para conseguir diminuir meus gastos e aumentar meus ingressos para ter essa diferença. O que eu vou fazer com essa diferença? Não vou tirar no lixo, né? É muito risco, não entendo nada. Inclusive você mesma passou por esse processo. Outras pessoas empreendem, fazem empreendimentos. Ainda mais riscoso. Nada de errado com o empreendimento, mas também é um ambiente de altíssimo risco. O terceiro seria fazer poupança no banco, né? Algum tipo de investimento, de algum produto financeiro bancário. Ligo para meu agente e me diz, olha, tenho aqui um dinheirinho, todo mês vou botar uma diferença que vai produzindo minha renda. O que você me recomenda? E nascem os fundos mútuos, os depósitos a prazo. Esse é o típico produto bancário, tem vários fundos mútuos e vários depósitos a prazo, mais riscosos ou menos riscosos. E é isso aí. E tem alguns outros que começam a pensar, a enxergar na possibilidade que quizás, talvez, poderia comprar um investimento imobiliário. E, por incrível que pareça, esse pensamento, quando as pessoas chegam nessa fase da vida que ganha dinheiro e gasta menos do que ganha,
incrivelmente, quem pensa em investimento imobiliário não é aquele cara de 45, 55, 60 anos, que eu achava que era. Não que não tenha, tem, tá? Mas o grande volume de pessoas querendo utilizar inteligentemente essa diferença entre quanto ganha e quanto gasta são as pessoas de entre 23, 25 anos até os 45 anos. Tem dois intervalos, 25 a 35 e 35 a 45. Os caras de 25 a 35 são pessoas que estão querendo construir patrimônio. Os caras de 35 a 45 já têm mais resolvida a sua vida, mais estabilidade. Alguns deles querem comprar casa própria ou construir patrimônio para sua aposentadoria. Os caras de 45 a 55, que nem eu, estão desesperados para garantir o futuro deles. Literalmente, que chega uma época na minha vida que eu estava desesperado para construir, garantir meu futuro. Hoje, eu estou mais tranquilo que eu consegui garantir meu futuro. Não sou livre financeiramente ainda, mas já consegui, pelo menos, garantir minha aposentadoria. Então, essa diferença entre utilizar minha capacidade de poupança e decidir aonde investir é importantíssima. E isso me leva à sua pergunta, Vanessa. Mas o grande mito é que preciso de ter muita diferença, muito dinheiro para conseguir investir. Muito. Tem que ser muita poupança, tem que salvar dinheiro por muito tempo. E aí vem a grande jogada que todo mundo fala. Ah, menino, quando você seja grande, faz poupança para comprar sua casinha. Faz poupança para comprar seu carro. Poupança é o segredo da riqueza. E, de certa forma, está certo e, de outra forma, está errado. Porque fazer poupança para depois investir, você está assumindo que o preço das propriedades se mantém fixa no tempo, e isso é falso, o preço das propriedades aumenta no tempo. Esse número 1. E segundo, você está lutando contra a inflação. Se a inflação fosse 10%, você tem que, com sua poupança, conseguir ganhar, no mínimo, tem que bater a inflação. Para conseguir manter o mesmo ingresso real. E você me perguntou, Vanessa, mas tem muitas pessoas que acreditam que essa diferença entre ingresso e despensa é muito pouca. E concordo com você. Não é fácil. Você tem várias opções para resolver esse problema. Opção número 1. Você ganha mais. Inácio, mas isso é óbvio. Mas que seja óbvio não quer dizer que não seja possível. Conheço uma amiga da minha mulher que ganha 3 mil reais por mês. Desde que eu conheço ela. E sempre está falando que quer ganhar mais. Quer ganhar mais? Tá, mas o que você... Tipo assim, o que você tá fez... fazendo? O que você fez nos últimos 30 dias ou últimos 60 dias para ganhar mais? Não sei, ou sei lá. Não sabe responder. Só tem a vontade de ganhar. Isso. Mas... Então, isso, pode ir. Não, só tem a vontade, mas não tem a ação, não tem algo que concretiza aquela vontade no mundo. E aí falar que tem vontade porque tem vontade, qualquer um fala. Papagaio também fala, né? Tem um papagaio lá da vizinho da minha mãe e não basta apenas falar, é apenas falar. É a ação que importa. Isso. Mas tem gente que... mas tem que gastar menos. Só que, claro, se você ganha 3 mil, gastar menos tá difícil. Você é muito vulnerável com esse ingresso. Gastar menos, tu gasta 98% dos teus ingressos em traslado, comida e educação, que são os básicos da vida. Então, portanto, quando meus filhos crescerem, daí eu vou poupar. Essa é a diferença. Isso é falso. Os filhos são criados e continuam com a mesma situação já. Então, qual que é a outra variável que você pode mexer para investir em apartamentos? E isso é o número de parcelas que a incorporadora te dá para a entrada. Quanto maior o número de parcelas, mais baixinha fica a parcela. E, consequentemente, mesmo com uma diferença pouco baixinha, você consegue
entrar àquele investimento. Ou seja, que o segredo para conseguir investir é utilizar a sua capacidade de pagamento mensual, não a sua capacidade de poupança mensual. Do momento que você assina um contrato com a incorporadora e se compromete a pagar essa parcela, mesmo com dificuldade, tu pode ter certeza que você vai mexer o mundo todo para pagar isso aí. É como a parcela da mensalidade do colégio dos filhos. Você faz o que for necessário, mas você paga essa parcela desse colégio. E, Inácio, uma outra coisa também é com relação ao apartamento que a pessoa escolheu. Pô, tá difícil de pagar essa parcela de entrada? Então, eu tenho uma variável que você pode mexer, que é o valor do apartamento. Às vezes você Quarta escolheu. variável. Boa. Quarta variável. Às vezes você escolheu um apartamento de 600 mil, de 500 mil para pagar a entrada, né? 20% disso é entrada, 30%. Só que ainda a parcela vai ficar alta, mesmo sendo para entrega futura. E aí você reforça a crença de que não pode porque não ganha o suficiente. Não, para lá. E se você pega um de, em vez de 500, pega um de 400? Aí a parcela vai ficar da entrada, os 20% de 400 é menor do que 20% de 500, e aí a parcela fica mais menorzinha e você consegue baixar essa barreira. Então, Muito bem. basicamente aqui a gente está estudando opções para você não se autoeliminar, opções para você não passar a faca na tua garganta. Não se enforque antes do tempo, antes da hora. Existem caminhos e a gente está aqui exercitando nossa visão de águila, que nem diz Inácio, nossa visão de águia, para a gente enxergar o que não é óbvio. Pô, não é óbvio que essas questões que a gente está trazendo para você, uma vez que você enxerga, opa! Já consegue subir um degrauzinho mais firme, um degrauzinho acima de onde você estava. Então, a quarta variável, né, que a gente está na quarta, é essa daí, pô. Qual é o valor do apartamento que se encaixa para o quanto eu ganho, para poder pagar essa parcela da entrada? Exato. Então, se você pode resolver o problema do ingresso, você não vai conseguir investir. Por quê? Porque ganha mais, gasta mais. Você gastou menos, ganhou mais, beleza. Agora o que eu faço com essa diferença? Investe em um apartamento. Só que a parcela fica muito alta daqueles apartamentos que você procura. Claro, porque vem a quarta variável, que é o preço do apartamento. Você está tentando comprar um apartamento que está fora do seu alcance, quando tem apartamentos na faixa dos 300 mil, 400 mil, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo da sua capacidade real. Então se você vai analisar, realmente, não é riqueza, não é ser milionário, não é ser magnata, não preciso esperar até ser magnata. A única coisa que eu preciso é equilibrar minha capacidade de pagamento mensual com um produto, nesse caso, um produto imobiliário, que esteja a meu alcance, que seja enquadrado com minha capacidade de financiamento. Aquele 70% ou 80% de financiamento que financia o banco, embora eu vou ter que pagar aquele 20% ou 30% eu. Enquanto eu estivesse equilibrado com essas duas variáveis, pronto, acabou. Aí tem pessoas que vão me falar, mas espera aí, e a entrada? A entrada é verdade, tem muita incorporadora pedindo entrada. A entrada é aquela, pedindo ato ou sinal da entrada. A entrada é aquele 20%. O ato ou sinal é aquele pagamento que você faz na primeira parcela daquele empreendimento que você percebeu. No ato da assinatura do contrato, pagar um valor a mais. Esse ato faz com que muitas pessoas fiquem por fora. E a gente entra como broker digitais e tenta negociar que esse ato fique mais baixinho ou seja zero, eventualmente. Às vezes a gente consegue zerar, às vezes conseguimos diminuir. O fato é que tem que ter um equilíbrio entre o que você consegue pagar mensalmente. Se você achava que não conseguia investir em apartamentos, uma dessas duas variáveis é: ou você está tentando comprar um apartamento acima da sua capacidade de financiamento, ou você está com um problema para pagar a entrada e não sabe ainda que pode pagar a entrada parcelada.
E acredita ainda que tem que fazer poupança para poder investir. Quando, na real, é no contrário. Você investe, utiliza período de obra para conseguir pagar a entrada. Só que, claro, tem que estar equilibrado no valor do apartamento, né? Que foi o que a Vanessa aqui botou na prateleira de conversa. E a gente já conseguiu fazer lançamentos em que a gente zerou a entrada. A gente já conseguiu fazer lançamento que, com 10 mil o cara estava dentro do negócio. 5 mil já estava dentro do negócio. Então, às vezes a pessoa está achando que ela tem que ter, sabe? Se eu não tiver 50 mil guardado, eu não consigo fazer investimento. 30 mil, 40 mil guardado, não consigo. Pô, consegue sim. A gente vai lá, negocia com as incorporadoras. Às vezes a gente consegue coisas, né? Tipo, como a gente conseguiu uma vez zerar, a gente já conseguiu. Pô, mas as oportunidades elas vão aparecendo. Elas vão aparecendo. Se você não consegue entender que aquilo é uma oportunidade para você, aí fica mais difícil. Então, essa capacidade de entender que, pô, eu posso pagar parcelado. Tem a possibilidade de não precisar dar tanto assim no ato da assinatura do contrato. Agora, caso você é uma pessoa que tem para dar assinatura do contrato, tem vantagens para você também. A gente consegue negociar descontos para quem tem dinheiro guardado e consegue fazer, adiantar esse dinheiro na negociação. Porque, talvez você não saiba, a gente não vende curso online, tá? A gente ensina de forma gratuita e depois a gente traz a oportunidade de investimento. Isso aí. Você tem que estar preparado para enxergar ela. É isso aí, meus queridos. Vamos falar, vamos saludar as pessoas aqui. Bom dia, Ivo. XPR, boa tarde, galera. Boa tarde. E o Rogério fala aí também para nós, boa tarde. Será que tem alguma pergunta, comentário ali na comunidade, Vanessa? Acredito que hoje o assunto não teve dúvidas. Tem dias que não dá tempo nem de responder todas as dúvidas. E hoje o pessoal está de boa. Não, tranquilo. Vamos, a gente está procurando já um novo investimento para um novo lançamento. Na hora que a gente definir o produto, a gente marca uma data e marca um novo encontro para aquele novo lançamento. Então, fica ligado que enquanto a gente não achar essa oferta irresistível, a gente vai continuar todo dia, de segunda a sexta, falando sobre investimentos imobiliários, trocando ideia. E é isso. Amanhã, o tema de amanhã é como fazer mais de um financiamento se você já tem um financiamento no seu nome. Ou seja, basicamente é como não cair na armadilha do primeiro investimento imobiliário que você faz na sua vida. Tá bom? Muito bem. Eu vou deixar aqui no link do YouTube um link no YouTube. Para quem está no Instagram, o link está na bio. Para você entrar em um dos nossos grupos do WhatsApp, porque assim que a gente bater o martelo numa oferta imobiliária, você vai ser avisado lá dentro dos grupos de WhatsApp. Se você já está em algum grupo de WhatsApp, se você já está dentro, não precisa. E caso pode você compartilhar ainda não o link, esteja, daí pode compartilhar o link com alguém que quer entrar na comunidade. Na nossa comunidade. Responde minha pergunta. Responde sim. Cadê TM? Cadê a pergunta? Cadê a pergunta? Cadê a pergunta? No box de pergunta, cara, eu tento utilizar o box de pergunta e não o chat, porque daí fica difícil de achar a pergunta. Tu achou? Achei aqui, achei. É que o box de pergunta é onde tem essa interrogaçãozinha. Do lado tem um balãozinho com uma interrogação no meio, mas achei aqui. TM Goulart 86. Fala assim: tem um certo capital. O que é recomendado usar para pagar a entrada de um único apartamento à vista ou comprar mais de um parcelado? Boa pergunta, Boa pergunta. meu querido. Boa pergunta. Ou seja, eu tenho um dinheirinho ali, eu posso pagar um apartamento de 400 mil ou 500 mil, ou posso comprar, um apartamento à vista, um apartamento à vista de 500 mil,
ou compro 2 apartamentos, cada um de 500 mil, pagando uma entrega de 50% e outro 50% financiado. Esse cálculo eu já fiz várias vezes mesmo. E a diferença no fluxo de caixa, ou seja, se você pagar um apartamento de 500 mil à vista, você vai ficar com todo o aluguel, não vai ter financiamento. Portanto, tem o valor do aluguel e o seu fluxo de caixa. Pronto. Se comparar o fluxo de caixa desse apartamento contra 2 financiados 50%, que você vai ter um financiamento mais baixinho. A diferença do aluguel, como vão ser 2, meio que uma coisa compensa a outra. Ou seja, que a decisão não é tão forte, não vem por fluxo de caixa. Fica bem parecido mesmo. A diferença maior vem pelo patrimônio. Porque como você comprou 2 apartamentos de 500 mil cada um, desculpa, comprou, digo bem, 2 apartamentos de 500 mil, e não só um à vista de 500 mil, comprou 2, você vai ganhar a valorização do imóvel sobre o valor total do imóvel. Só que você, nesse caso, tem 2 apartamentos. Lá na frente, quando você liquidar, quando você monetizar, quando você capitalizar com a venda do apartamento, é ali que você percebe a diferença na construção de patrimônio. Por quê? Porque você está utilizando a alavancagem do financiamento. Mas financiamento tem juros? Só que os juros quem está pagando realmente não é você, é o próprio ativo imobiliário, com a diferença de fluxo de caixa. Inclusive, se você não quisesse viver do fluxo de caixa, você pode ir quitando os seus financiamentos mais rápidos. Ou, com aquele fluxo de caixa, pode pagar a parcela do outro investimento imobiliário e comprar um terceiro imóvel no período. Então, estratégias para quem tem dinheiro são múltiplas, mas, na última linha, você sempre acaba dependendo da sua capacidade de pagamento mensual, porque se o investimento imobiliário for... Você, com sua poupança, você consegue fazer um bom investimento no primeiro período. O segundo, terceiro, quarto e quinto, você vai depender da sua capacidade de pagamento mensual. Inclusive, a gente explica isso muito na aula número 3. Desculpa, na aula número 2 do nosso workshop. A estratégia de ciclos e superciclos. A maioria das pessoas acredita que um ciclo de investimento termina quando termina de pagar a última parcela do financiamento. Mas, na real, um ciclo de investimento termina quando você termina de pagar a última parcela da entrada, não do investimento. Por quê? Porque, de fato, é o tema de amanhã. Como consigo um segundo financiamento, um terceiro financiamento, um quarto, um quinto financiamento no meu nome e não ficar atrapado na armadilha do meu primeiro financiamento. Como conseguir mais de um? Tá? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, meu querido, mas de forma geral, é melhor negócio investir em 2 apartamentos com 50% de financiamento do que um apartamento à vista. Excetuando você consiga um mega, super, hiper desconto com a incorporadora por pagar um apartamento à vista. Aí você consegue um mega desconto, aí tem que calcular se a valorização do imóvel compensa uma coisa com a outra. Porque você pode comprar um imóvel, vender daqui a 24 meses e ganhar essa diferença do desconto que você já ganhou da incorporadora pelo fato que você comprou. E outra, você escuta essa. Vou responder de um jeito um pouquinho mais sofisticado, tá, Vanessa? Desculpa para quem não vai entender, mas é assim. Você compra um apartamento à vista. À vista. E você compra à vista, consegue o desconto e faz um financiamento depois. Isso é possível. O financiamento de um ativo imobiliário que já está no seu nome, está pago à vista, você faça um financiamento daquele imóvel, isso é possível. Ignora ele. Entrega ele como garantia. E o banco te entrega os 60%, 70%, 80% do valor do imóvel. Aí você repete. Compra um outro, e um outro, e um outro, e um outro, e assim vai. Claro, nunca é 100%. O único jeito que fosse 100% seria com uma carta contemplada. Você faz um consórcio pelo valor do imóvel e fica fazendo lances até conseguir a contemplação, daí você paga o imóvel e volta para trás. Mas tá vendo como sempre, esse lance também é um valor que você tem a entrada. Acaba virando a entrada. Então, o seu verdadeiro superpoder não é sua poupança, que ajuda para fazer investimentos agressivos, mas o que realmente ajuda
é a capacidade de pagamento mensual. E isso que te vira rico, é isso que te faz rico. Essa capacidade de pagamento mensual é simplesmente a capacidade de gastar menos do que você ganha. Já cansei de conhecer médicos, engenheiros que ganham 50, 60 mil e não tem capacidade de poupança. Inclusive Que mais. gasta mais. Gasta mais do que ganha. Está endividado, tentando comprar o último carro de moda, ou, sei lá, viagens, caça, roupa, e não consigo enxergar. Era isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Ele falou que respondeu sim, que agradeceu, respondeu a dúvida. Beleza. Aqui nos comentários do YouTube, tá tudo ok. É isso, Perfeito. então. Forte abraço, até amanhã. A gente lembra-se, vamos conversar sobre financiamento, como não ficar atrapado na armadilha do seu primeiro investimento imobiliário, conseguir fazer vários ciclos de investimento, construir um portfólio, tá bom? Atrapado, enroscado, preso, Enroscado. amarrado, e ficar lá o resto da sua vida pagando financiamento. Então, como é que a gente faz essa parada? Amanhã, o tema de amanhã, a gente vai falar sobre isso. Esperamos vocês. Até. Bye, bye. Aquele beijo. Tchau.